você pode estar cometendo esse erro se estiver comendo salada desse jeito. Então, para você entender melhor como a salada ela consegue te engordar, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, queria informar que eu já abri minha agenda para consultas online, então é só você olhar aqui no primeiro link na descrição para você acessar ali no WhatsApp, me manda uma mensagem que a gente marca uma consulta. Seja você se está pensando em emagrecimento, quanto hipertrofia, quanto melhorar a performance nos treinos ou até mesmo melhorar a qualidade de vida, saúde, ter mais energia no seu dia a dia. Mas, sem enrolação, bora agora pro conteúdo. E a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é sobre essa migração quando as pessoas elas pensam em emagrecimento. O que acontece bastante e que a gente costuma ver é o quê? Pessoas que estão acostumadas a comer arroz, feijão, pão, batata, e elas decidem cortar esses alimentos e começar a ingerir o quê? Salada com uma proteína. Seja uma salada com frango, uma salada com carne, e é isso. E qual é o problema dessa estratégia? É que simplesmente não vai ter uma adesão nenhuma. Imagina aquela pessoa que adora comer o pão, ela não vai poder comer o pão. Porque na cabeça dela, ela acha que pão vai engordar. E essa reestruturação da mente é algo muito importante. Para você emagrecer, você primeiro precisa emagrecer a sua mente para depois emagrecer o seu corpo. E por que eu estou falando isso? Porque imagina só, uma pessoa ela acha que pão engorda, só que ela adora comer pão. E aí de repente ela vai e um dia ela acaba tendo recaída e acaba querendo comer um pão. Ela fala, não, pô, já me esforcei tanto, já fiz tanta restrição que, pô, eu mereço comer um pão. E ela vai lá e come o pão. Só que na cabeça dela, como ela acha que aquele pão vai engordar, ela, opa, eu tô retrocedendo meus resultados. Então, pô, eu não tô conseguindo evoluir, porque eu estou retrocedendo, tô consumindo algo que vai me atrapalhar. Dessa maneira, o que vai acontecer é que ela vai ter um sentimento de culpa muito grande, uma frustração, porque ela não vai estar se sentindo numa evolução. Dessa forma, o que ela vai fazer? Para que ela consiga se sentir melhor, ela vai botar a culpa em alguma coisa e vai acabar descontando as suas emoções afloradas em alguma coisa, que acaba sendo a comida muitas das vezes. Então a pessoa que acaba tendo essas recaídas acaba consumindo uma quantidade muito alta em calorias, fazendo com que no final de uma semana, por exemplo, de 2 semanas que seja, acaba consumindo mais calorias do que ela gasta por justamente uma falta de conhecimento apenas. Então, isso é um fator principal que a gente tem que ver, que é o fator de adesão. Porque para emagrecer você não precisa cortar aquilo que você gosta. Muitas coisas que as pessoas têm medo de comer, na realidade é uma das coisas mais tranquilas de comer. Tanto que, se a gente for olhar, desde a década de 70, o IBGE ele mostra que o consumo de batata, arroz, feijão, pão e principalmente açúcar refinado, aquele açúcar de mesa mesmo, ele está diminuindo. Cada vez mais o brasileiro está consumindo menos desses alimentos. Mas espera aí, a gente vê uma curva completamente contrária em ascensão, fazendo com que mais de 60% da população brasileira está acima do peso. Opa, então algo está errado. Então isso talvez não seja o problema. Então dessa maneira a gente começa a entender que o fator de adesão e o fator de entender onde está o real problema é o principal. Além disso, vamos voltar nessa parte da salada. Vamos entender uma coisa, a cada 1 grama de carboidrato a gente tem 4 calorias. E a cada 1 grama de gordura a gente tem 9 calorias, ou seja, mais do dobro da quantidade do que de carboidrato. Dessa maneira, o que a gente consegue entender? Se eu estou usando a salada e às vezes eu coloco alguma oleaginosa, alguns nuts, eles são ricos em gordura. Então a gente ultrapassar uma quantidade calórica alta fica mais fácil. Além disso, tem pessoas que colocam molhos ou até mesmo regam muito, uma quantidade muito alta de azeite, sendo que azeite ele tem uma densidade calórica muito grande. Então as pessoas acabam falando assim, pô, parei de comer arroz, feijão, parei de comer batata, parei de comer tanta coisa, estou só comendo minha salada, minha proteína e pô, não estou vendo tanto resultado quanto eu gostaria de ver. E é justamente por conta disso, por conta desses detalhes. Ah, então Eduardo, eu vou comer só salada, eu vou tirar o azeite e vou comer proteína. Esse que acaba sendo o problema, porque quando a gente faz uma restrição calórica muito grande, o que pode acabar acontecendo? Você vai ter uma perda de massa muscular muito grande. Então, você vai até ver o seu peso diminuindo. Só que aí, o que vai estar diminuindo mesmo é a sua massa muscular e não a sua gordura. Quando a gente tem um gap muito grande, quando a gente tem uma restrição muito alta de calorias, acontece primeiro uma perda de massa muscular muito expressiva. Logo, você perde muito peso, só que você continua muito flácida, com muita gordura. E isso acaba esteticamente não ficando favorável. Você acaba perdendo peso e poucas pessoas conseguem notar que você perdeu peso.
Essa acaba sendo a realidade, porque você não perdeu gordura. Gordura é muito volumosa. E a outra questão é justamente a termogênese adaptativa. Quando você faz uma restrição muito grande, a tendência é que o seu metabolismo ele tende a diminuir cada vez mais e sua fome tende a aumentar muito. Por isso que você não consegue sustentar durante muito tempo uma restrição calórica muito grande. E por isso que você perder uma pequena quantidade é muito fácil. Você perder 5 quilos, é muito fácil você perder isso. Só que difícil é você perder esses 5 quilos ou perder mais peso do que você realmente quer e que seja de gordura e você consiga preservar sua massa muscular ou até mesmo ganhar massa muscular e conseguir sustentar isso por um longo período. Porque o que a gente mais vê é uma pessoa que foi lá, conseguiu perder 10 quilos e depois ela foi e reganhou isso e muito mais. Por conta justamente do ajuste metabólico que seu corpo faz. Então de nada adianta você querer já cortar arroz, feijão, batata ou qualquer outro tipo de alimento pensando que, não, ele é rico em carboidrato. Sendo que na realidade você consegue incluir sim e você não precisa só se entupir de alface, tomate, só uma salada, por exemplo, com a proteína, porque isso acaba não sendo a melhor estratégia. Porque principalmente as pessoas acabam exagerando em alimentos que são muito gordurosos. Não só azeite, como por exemplo, sorvete ele é rico em gordura, bacon ele é rico em gordura. Às vezes a pessoa vai lá e come um pão, mas fala, nossa, o pão engorda. Um pão francês tem 140 calorias, só que a quantidade calórica do pão daquela pessoa acaba sendo mais de 300 calorias. E por quê? Porque ela acaba colocando muita manteiga. Simplesmente por conta disso. Manteiga tem muita gordura, logo tem uma densidade calórica muito grande. Por isso que são esses detalhes que a gente precisa prestar atenção para que a gente consiga evoluir quando a gente estiver falando, estiver se referindo, por exemplo, em diminuir o nosso percentual de gordura. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.